E agora nós vamos falar de um tema celebrativo. Vamos falar dos 526 anos da primeira missa celebrada no Brasil, no início da vivência da fé cristã em nosso território. Para entender um pouquinho como foi essa celebração e o que significa para nós, nós recebemos com carinho o professor Danilo Francisco Ramos Ferraz, professor de História e presidente do Instituto de Estudos do Vale Paraibano. E o padre Diego que está lá num lugar bonito, né? Na Arraial da Ajuda, ele que é o pároco da paróquia São Pedro, no Santuário de Nossa Senhora da Ajuda. Sejam bem-vindos, Danilo, Padre Diego. Obrigado, Padre. Obrigado pela recepção. É muito bom estar com vocês aqui hoje. Nós que agradecemos. Diego, como é que você está aí, menino? Bom dia, Padre Edivaldo. Bom dia, Dani. Bom dia, professor. Bom dia, queridos do programa Bênção da Manhã. Que alegria! Já estava com saudades já de participar do programa. Pois é, estou numa vida muito difícil, um lugar muito feio, né? Fazendo um grande sacrifício. Estou aqui num paraíso, é o Arraial da Ajuda, que está no município de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, também conhecida como a Costa do Descobrimento. Aqui o Brasil nasceu, né? E principalmente o coração católico do Brasil pulsou pela primeira vez neste solo sagrado, abençoado por Nossa Mãe da Ajuda. Que bacana, Padre Diego, um prazer, uma alegria falar com o senhor, que bom, de um sofá para o outro aí, né? Dani, faltou só o cafezinho, Só viu? o cafezinho, espero que tenha pego aí, porque aqui nós já servimos para o Danilo também. Bom, gente, vamos falar sobre essa primeira missa, 526 anos. Sim. Bom, Danilo, explica um pouquinho para a gente o que marca essa missa no dia 26 de abril. Bom, é muito interessante, porque o que nós temos de relato sobre a primeira missa é a carta de Pedro Vaz de Caminho, contando a chegada dos portugueses ao Brasil. Com essa chegada, a data ela é muito propícia, que ela é muito próxima da oitava da Páscoa, do domingo da oitava da Páscoa, que é o domingo mais importante, o momento mais importante depois da Páscoa, não é verdade? Então, quando os portugueses aqui chegam, eles encontram o povo que aqui estava, né? E 22 de abril eles chegam, dia 26 é o domingo da oitava da Páscoa, os portugueses desembarcam e vão fazer a primeira missa. E eu acho muito legal que na carta ele fala assim que foi construído um altar muito bem arranjado. E eu sempre gosto muito de falar para os meus alunos isso, que nos navios, nas naus do Pedro Álvares vieram para o Brasil, tinha todo tipo de profissão dentro da turma ali, né? Inclusive marceneiros. Então, quando ele chega aqui, ele tem mão de obra para criar um altar digno de fazer a missa naquele momento. Eu acho muito interessante essa questão, da gente lembrar da... Que bacana. Então, quando eles chegam, se preparam para essa primeira missa que acontece onde o senhor está, Padre Diego. Fala um pouco para nós sobre esse período. Pois é, Dani. Logo que chegaram os primeiros colonizadores portugueses, eles tiveram a preocupação, a delicadeza de também celebrar a sua fé. Lembrando que numa época de grande expansão, de conquistas de novas terras, e também a religião foi um dos meios de marcar a sua colonização neste novo território recém-encontrado. Então foi celebrada pela primeira vez a Santa Missa na Praia da Coroa Vermelha. Hoje, a Praia da Coroa Vermelha está no município de Santa Cruz Cabralha. E a missa foi celebrada pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, há 526 anos atrás. E nós fazemos essa memória desse momento tão bonito. Tem um quadro famoso do Victor Meirelles,
que retrata de uma maneira artística esse momento, né, que envolve portugueses, indígenas e também a natureza presente nesse lugar, onde é o marco do início da fé católica em solo brasileiro. E aqui na nossa Diocese de Eunápolis, a gente sempre gosta de dizer, né, que o Brasil católico nasceu aqui. E nós nos orgulhamos em dizer que somos também herdeiros desta missão de evangelizar o Brasil a partir também da nossa fé cristã católica. A gente pensa, por exemplo, Dani, Padre Edivaldo, professor, quantas missas foram celebradas no Brasil durante este tempo todo, desde as maiores basílicas e santuários do nosso país, até mesmo nas pequenas capelinhas da zona rural. A Santa Missa é a presença de Cristo, é a presença da Igreja no nosso solo, é a presença da nossa fé católica no coração de tantas pessoas. Então, é uma data que deve ser lembrada, deve ser comemorada e jamais esquecida. Dani, você falou da preocupação, né? Um lugar bem feito, bem celebrado, mas ocorreu muito rápido, né? 4 dias após, né? E essa celebração depois aconteceu também no dia 1º de maio. Como que as celebrações, a vivência para o povo e para os portugueses é importante para a nossa história? Sim. A pressa, vamos dizer assim, por conta do calendário, primeiramente, né? E aí tem um fato muito interessante, que o calendário, naquele momento, não é o calendário que a gente segue hoje. O calendário era o calendário juliano. Ele só vira o calendário gregoriano anos mais tarde, com a necessidade da reforma do calendário anterior. Então, a data continua, né, importante do mesmo jeito, só que tem essa diferença. Isso é muito legal para a gente contar para aluno, que a aluno adora essa novidade. E o que é isso? O calendário juliano, ele seguia o calendário lunar. Então, ele tem uma diferença de data. A cada 100 anos surge um período a mais de tempo que não está contabilizado naquele calendário. O Papa Gregório, ele inventa, desculpa, não é a expressão, ele compila um calendário novo que vai consertar essa questão. Então, os dias que a gente surge o ano bissexto, a necessidade de você ter um dia a mais para compensar os dias que não... E ainda tem mais uma questão muito interessante que eu acho, que tem um período no ano que o calendário é criado que os dias não existem. Então, se você voltar no seu calendário até o ano de 1538, você vai ter um período que não existiram. Foi a necessidade de você adequar o calendário. Olha, isso é muito interessante. E, nesse período, é interessante que o 26 era o domingo do 8º da Páscoa. E isso tem uma simbologia muito grande. Por quê? Os portugueses, ao chegarem, eles trazem para o Brasil, para esse ambiente, a ressurreição. Eles trazem a ideia do Cristo para o novo mundo. E eu acho muito interessante isso, porque naquele momento o povo que estava lá, ele acompanhou a missa. E ele acompanhou a missa de repetir a liturgia no sentido de levantar, se abaixar, o respeito, uma transmissão do respeito, mesmo não entendendo o que estava acontecendo ali. Isso é muito importante, não? O gestual, exatamente. Os gestos que o celebrante fazia, eles repetiam. É o simbólico, né? Sim. E como que é, Diego? Conta para nós celebrar hoje em dia a Eucaristia nesse lugar tão simbólico para o povo. Padre Edivaldo, além desse grande marco da fé católica, como o lugar da primeira missa celebrada no Brasil, a Costa do Descobrimento foi marcada pela presença de grandes missionários que passaram por esta região.
Lembramos de São José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, homens corajosos que desbravaram essa região, levando catequese, levando a presença da igreja, levando também a presença do Cristo na Santa Missa para muitos indígenas que viviam nesta região. E também primeiros grupos de portugueses que vieram também para colonizar essas terras recém-descobertas. Então, podemos dizer, Padre Divaldo, que esta Costa do Descobrimento, ela é marcada por uma rica história, que a Igreja também exerce um forte protagonismo, sobretudo na evangelização. E esta missão continua, ela não acaba. E até hoje, 526 anos depois, nesta diocese de Eunápolis, inúmeras paróquias, comunidades, grupos missionários, percebemos que é uma igreja viva, participativa e evangelizadora. Danilo, muito obrigado. Padre Diego, muito obrigado por nos ajudar a refletir, né, sobre uma data importante. Muito importante. E que a gente possa vivenciar sempre também a nossa fé nas nossas celebrações eucarísticas. Muito obrigada, Danilo. Eu que agradeço. Padre Diego, um grande abraço, parabéns pelo trabalho, boas celebrações aí para o senhor. Foi uma alegria poder receber o senhor hoje aqui no programa. Eu que agradeço, Dani, estou esperando a visita, viu? Prometeu, mas ainda não veio. Vou cumprir. Padre Divaldo, professor, venham também conhecer a Bahia, serão sempre bem-vindos. Nossa comunidade redentorista está aqui nessa região desde 1999. Comparando com a história do Brasil, é um período bem curtinho, mas fazemos parte também dessa história com muita alegria para somar forças na evangelização. Sejam todos bem-vindos à Bahia, bem-vindos ao Arraial da Ajuda. Obrigada, Padre, pelo carinho. Conte com a gente aqui também. Quem sabe, Padre Divaldo e eu, nós chegaremos por aí em breve.